Chegamos ao último episódio do documentário Segunda Guerra, Outras Verdades, em comemoração aos 70 anos do fim do conflito. Já vimos como o Brasil entrou na guerra, conhecemos detalhes e curiosidades da participação da FEB e agora vamos abordar as ações na Itália e no Teatro de Operações no Atlântico. Os alemães chegaram aí dentro da Rússia. Eles tinham um armamento muito bom. O que era mais do que bom era tal de uma metralhadora, podia trabalhar no tripé e manual também. Foi posto o apelido nela de Lourdinha, porque a ponto .50, uma batida da ponto .50, muito ofensiva. A Lourdinha, que nós botamos o apelido de Lourdinha, fazia quase isso, ó. Eu vi um companheiro meu, que era o center-alvo da minha companhia, que eu jogava futebol também com ele, né? Eu vi ele ser metralhado, cortado ao meio. Cortava mesmo. Alcibiades Sodré chamava esse soldado. Ele, quando ele disse assim, ainda gritou para mim, Silva, me dá água. Mas ele já tinha sido metralhado, né? Até então eu não tinha raiva do alemão, porque não tinha motivo para isso. Mas dali em diante, vou lhe contar. Se eu pudesse matar todos, eu matava. Passei a ter uma raiva do alemão que, sinceramente, eu não podia ver um fulano grandão na minha frente que eu atirava nele. A nossa farda era igual a do alemão. Ora, na hora da refrega, você não vai olhar se o emblema é de metal ou se não é. Aconteceu isso na primeira tomada de Monte Castelo, primeira tentativa. 2 camaradas estavam cavando um foxhole. Foxhole é um abrigo individual, buraco de raposa. Estavam os dois cavando depressa um buraco e tal, um gritou para o outro, anda depressa, companheiro, senão o gringo te pega. O outro fez, varrum! Era um brasileiro e um alemão se escondendo no mesmo buraco. Monte Castelo foi derrotado no quinto assalto, na quinta tentativa. Só no dia 20 de abril, na véspera de ataque a Monte Castelo, é que o americano mandou o Centapô arrasar o Monte da Vedere e o Monte Mazacana, que quando saía a tropa para atacar Monte Castelo, era no flanco esquerdo, já matava o pessoal, antes de sair já matava o pessoal todo. E a tropa brasileira ocupou Monte Castelo. Mas existia um canhão num ponto estratégico que quebrou um parafuso, a gente fala culatrina, né? Culatrina é o nome, que fecha a câmara onde é alojado a granada, né, o projetil. O trabalho do pessoal de apoio foi fundamental para as vitórias da FEB na Itália. Kleber, em 3 horas, conseguiu tornear a peça para o canhão. Isso debaixo de um fulminante ataque aéreo da Luftwaffe. Se fosse esperar pela reposição da peça, o canhão só voltaria a atirar em 72 horas. A guerra também se ganhava nos detalhes. Só que ainda tinha uma metralhadora atirando contra os soldados que continuava progredindo para ocupar totalmente o morro. O cabo Natalino e seus 2 companheiros de infantaria partiram para atacar aquele ninho de metralhadora.
mas os alemães ainda resistiam. No fronte, o soldado tinha que conciliar coragem, frieza, técnica de tiro, agilidade e estar coordenado com o seu pelotão. Tudo isso contava em muito para cumprir a missão. O Cabo Hermínio ficou como isca, avançando por ali pelo centro e eles atirando, né? Nós conseguimos, o Cabo Floriano conseguiu acertar o sargento, né? Porque nós chegamos lá, era um sargento e 2 soldados que estavam com uma metralhadora de uma lourdinha, que chamava lourdinha, né? E ainda tentando manter aquela posição aí. Mas o sargento já estava morto, os 2 soldados foram prisioneiros e a Monte Castelo já estava totalmente em poder do brasileiro. Por isso que então foi uma luta de igual, brasileiro e alemão. E essa ele perdeu. Foi uma luta frente a frente e nós então chegamos lá às 5h30 da tarde e eles saíram correndo em fuga. Fugiram, os alemães fugiram de Monte Castelo, que era realmente era inexpugnável aquilo lá. Teve pilotos de fazer 3 missões por dia, quando o americano só fazia 1 missão por dia. Os caças brasileiros causaram sérias baixas aos inimigos. Destruíram 15% das viaturas entre jipes, caminhões e blindados, 28% das pontes, 36% dos depósitos de combustíveis e 85% dos depósitos de munições. Nós tínhamos uma ponte, foi a ponte que mais derrubou nossa gente. Então era uma ponte com um movimento grande e uma grande defesa antiaérea. Eu vi e disse para o meu líder, olha, eu vou atacar essa antiaérea aqui. E você dá tiro em canhão, é cascudo mesmo, estátua, você não pega. O esquadrão Senta-Pua foi responsável por 5% do efetivo aéreo no Mediterrâneo. Então, quando eu fui, eu vi, mas não pude acertar, porque estava em cima, e eles me acertaram e mataram 2 cilindros do avião. Meu avião tinha 2.000 cavalos e tinha 18 cilindros. Então, os 2 cilindros, quando o êmbolo sobe da centelha, aí derramava óleo, e o óleo vinha queimando com gasolina e vinha aquela chama ao lado do meu avião. E eu muito preocupado com o fogo, mas muito preocupado em destruir essa coisa. Então eu voltei no segundo passe e aí eu destruí. Voltei aí e avisei para meu líder que já estava no rendezvous me esperando. Quer dizer, a esquadrilha eram 8 aviões, 7 estavam lá. Aí eu fui para cima do trem. O trem, ele chegou e parou em cima da ponte. Foi uma coincidência da chegada nossa com a chegada do trem. E eu atirei as bombas no trem. Eu disse, vou largar minhas bombas a domicílio. A domicílio era uma linguagem nossa. Você vinha num bombardeio planado e largava bem baixo. Você acertava, mas corria o risco de ficar na explosão. E esse trem era um trem de munição, então ele deu uma explosão muito grande. E eu tive mais 18 impactos no avião. Quer dizer, podia ter um pegado na gente, né? Não tinha blindagem, só atrás, que tinha blindagem, e o motor, que era uma blindagem, auto-blindagem. Bom, voltei e disse, vou saltar. Aí eles lá de cima no rendezvous estavam vendo, não salta, que estão atirando muito em você. O óleo já estava lavando o canopi. E eu fui para o mar. Aí ele disse, então me dá um rumo, que eu não estou enxergando mais nada, me dá um rumo para eu ir para o Adriático. Aí disse, agora você salta, daqui a 1 hora e meia, vai vir um Catalina te apanhar aqui, nós vamos dar uma cobertura, eles vão mandar a gente ficar rodando aqui em cima de você e vai ser apanhado. Aí, nessa hora, eu, como não sou paraquedista, eu digo, olha, eu vou tentar apagar o fogo, e se eu apagar o fogo e ele continuar voando, eu não vou saltar. E aí botei o narigão dele para baixo, era um avião de 7 toneladas. Ele embalava muito, ele apagou o fogo. Aí eu subi lentamente, vim para 8.000 pés, que aí ele não deu mais para subir. 8.000 pés, e dei partida no avião. Ele pegou. Ele pegou, aí foi só fumaça que eu tive, não tive mais o fogo. A sensação do fogo, se eu tivesse ali, eu acho que eu saltaria. Mas com a fumaça eu liguei
o oxigênio 100%, e entrei de Nossa Senhora de Fátima outra vez. E fui, quando eu passei em frente a Forli, aí o Lagarde disse, você lembra de Forli? Eu lembro. Nós estamos com Forli na cara, você quer pousar lá, então o avião está perdendo muita altura. Tá bom, então eu vou, leva para lá. Ele ficou atrás de mim, um grau para cá, me botou na pista. Está com a pista na cara, o Lino. Agora é só você tirar o motor e que ele cai dentro da pista. Aí eu fui abrir levei o jato de óleo nos olhos e fui até o final da pista. E quando eu pousei, saí correndo do avião, eu esqueci de desligar o cinto. A gente usa um barco que chama um dingo. Aquele dingo, ele tem uns 4 metros. Mas, rapaz, aquilo é forte, aquele cadastro, que eu saí com a cachorra do avião correndo. Já viu o boi quando o cara que puxa assim? Aí, pô, me puxou aqui do lado e eu caí. Eu estava cheio de óleo para todo lado. Aí peguei a faca, tirei, cortei a coisa e fui embora correndo. Aí ele chegou com um caminhão, ele era um jipão. Aí, pô, você é brasileiro? Tudo menos eu vi um cara da RAF, louro, com 1,80 m. Eu descrevi o sujeito 27 anos depois, com 1,87 m, olho azul. Aí eu disse, essa coisa nenhuma, seu isso, seu aquilo, as mulheres de Copacabana. Aí me deu a vodka, mas eles deram um copo de vodka para mim, e para eles 2 dedos. E aí foi uma loucura esse problema, porque eu entrei numa coma alcoólica, quase eu morro. Acordei no dia seguinte fui voar. O jeitinho brasileiro não é lenda. Os soldados da FEB se adaptaram rapidamente às condições adversas do frio intenso do inverno na Itália. Foram inúmeros os casos de amputações entre os combatentes ingleses e americanos por causa do pé de trincheira, decorrente do uso de pesados botinões, conhecidos por borzeguins totalmente encharcados que dificultavam as circulações nas pernas. Os soldados da FEB passaram a enrolar panos de lã nos pés, jornais e até penas de galinha para aquecer. O artifício funcionou e eliminou o pesado botinão, já que os brasileiros usavam galochas por cima desses apetrechos improvisados. Sempre tem gente gozada, não é verdade? Sempre. Então, por exemplo, você ia fazer uma patrulha. Então o fulano aprende que para se camuflar, ele deve botar, se possível, galhos, etc. e tal, para se confundir com as árvores, né? Nós estávamos em pleno inverno, eu ia sair por uma patrulha e um soldado meu apareceu cheio de galho e disse, meu filho, isso é para mim, para eu me esconder, tenente. Mas nessa neve desgraçada, uma moita se arrastando vai receber tiro em cima, com toda certeza, velho. Eram 3 tanques que estavam alterando lá o avanço da 10ª de montanha. Então já tinham passado 2 esquadrilhas americanas, uma do 350 e outra de um outro grupo, e que não viram os tanques. E eu vi os tanques. Então, quando eu cheguei lá, eu estava a 12 mil pés, e eu digo, olha, eu estou vendo os tanques. Então, você aguarda e assume o comando da esquadrilha. No primeiro passe, do segundo passe em diante, eu reassumo. Eram 4. Então, era Nero Moura, o Byers, esse americano que fez 22 missões conosco, para auxiliar, porque nós não tínhamos piloto, eu e o Rocha. E disse, o Byers, diz a ele que atacar tanque com metralhadora dá cascudo de estátua. Aí ele traduziu isso de outra maneira, dizendo que nós não tínhamos canhão, não tínhamos mais o foguete, e estávamos sem as bombas, já tínhamos lançado as bombas. Ele disse, vale a pena trocar o avião pelo tanque, mas tem que destruir esses tanques. Então eu entrei e, quer dizer, nós estávamos fazendo uma órbita lá em cima, com a 150 metros um do outro, e eu piquei. Quando eu entrei nesse estreito, era um buraco, era uma coisa muito difícil de atacar a posição. Eu aí disse, não entra ninguém, porque não há local para a gente se defender. Senão não sai.
Eu nunca vi tanto tiro que eu recebi. Somente um tiro me acertou nessa hora. Aí eu fui para o segundo tanque, eu explodi esse tanque, o outro eu toquei fogo, o outro também eu toquei fogo. Quando eu levantei o avião, subi, o avião deu uma queda de asa como se eu tivesse perdido o comando, porque a aerodinâmica dele estava muito sacrificada. Então eu tirei, eu avisei, fui atingido, perdi os comandos e vou saltar. Quando fiz isso, tirei o comando. Mas quando eu estava tirando o fone, o Rocha disse assim, o Rui saltou, porque eu larguei o canopi. Aquela bolha saiu voando no escuro, aí ele pensou que eu tivesse saltado e ele confundiu comigo no paraquedas, e o paraquedas não abriu. O Rui saltou e o paraquedas não abriu. Mas aí eu não tinha mais tempo para estar dando explicações, eu estava cuidando de saltar. E me preparei para saltar e na preparação para saltar eu verifiquei que eu tinha comando. Aí não podia manobrar porque não tinha espaço para manobrar, então eu tive que entrar no Passo do Brenner e numa cidadezinha que chama Rovereto, que era um paliteiro de artilharia antiaérea, principalmente artilharia leve. E eles me acertaram 57 furos. Arranhão, 3 atrás, onde tinha uma silhueta, e furo atravessando o avião. Nenhum pegou em mim, estou falando aqui, nenhum pegou em mim, e no avião não pegou em local fatal para o avião, crítico para o avião. E aí eu fui, e só tinha uma coisa, ou gritar para ser o último grito, ou rezar para Nossa Senhora de Fátima, que é a minha padroeira e que tem me aceito em todas essas valentias, essas coisas que eu tinha dado. E saí rezando por aí. Quando eu cheguei do outro lado, peguei o capacete no chão, botei no ouvido e chamei, alô, Jamboque Brown, líder, Jamboque 3. Ele disse, onde é que tu estás? Tu estás no Robert John, era o destacamento aerotático. O destacamento aerotático podia ser um caminhão, um jipe, um aviãozinho, qualquer com a casa. Eu digo, não, eu estou voando. Mas tu não saltaste? Eu digo, olha, eu estou indo para a pesqueira de Garda, vou ficar 2.000 pés voando, fazendo curva à esquerda, mando o Rocha para lá. Aí o Rocha foi lá, voltei, estou contando a história. Os alemães naquela época estavam se entregando, já estavam achando que a guerra para ele ia acabar. Estava eu aposicionado com um dos meus companheiros da FEB, em um Foxtrot, quando nós observamos 3 vultos adiante de nós, uns 300 a 400 metros. Nós observamos bastante, eram alemães, e vimos que eles iam se entregar. Eles foram se aproximando, o meu companheiro disse para mim assim, cabo, eu vou atirar nesses alemães. Aí eu para ele, não, você não vai atirar neles, é uma covardia se você atirar. Não, cabo, eu vou atirar. Ele já nos sacrificou vários companheiros, matou vários companheiros e eu vou a forra agora com os 3. Eu fortemente falei, não, você não vai atirar, porque se você atirar neles covardemente, eu vou denunciar. Ele se aquietou e não atirou nos alemães. Seria uma desonra para a história da FEB. Seria crime de guerra. Salve o Cabo Cândido. E nessa época ocorreu um fato muito curioso, que às vezes parece inacreditável, mas no correr da estrada, eu vi vários alemães andando, caminhando com suas próprias armas, e eles nos viram passar e nada fizeram, e nós também nada lhes fizemos, porque a guerra praticamente já estava acabada. Dizem que eles pediram para cessar o fogo, porque eles tinham muitos feridos e queriam que nós dessemos uma trégua. E o exército brasileiro, ou seja, o 6º RI, não aceitou. Diz que só rendição incondicional. E deu 2 horas para que eles se rendessem. Essa rendição foi proporcionada por um coronel, o comandante do meu regimento, comandante do 6º Regimento de Infantaria. O Monsenhor Carvalho chegou para ele, para
coronel Nelson Melo, junto com o general Newton Fontoura de Oliveira Reis, e falou para o general Nelson Melo: general, o senhor não desejaria que eu levasse um ultimato? Porque a tropa que chegou, pelo que nós vimos e pelo que eu soube, disse o coisa, essa tropa tem muitos feridos, de maneira que ela poderá aceitar o ultimato. Ele falou assim, o general Milton Fontoura de Oliveira Reis, assessorando ele, disse para ele que era interessante isso. Posteriormente, eles se entregaram e foram para os campos de concentração de prisioneiros de guerra. Depois disso, que a gente não entende é o seguinte, é que aquelas filas de prisioneiros passavam diariamente, filas de manhã até 6 horas da tarde, enquanto dia, claro, aqueles prisioneiros alemães indo para o sul, não sei por que eles estavam indo para o sul, deviam pegar o trem lá ou pegar um navio, sei lá o que iam fazer, mas era uma fila que não acabava nunca aquilo. Eu não tenho notícia de nenhum prisioneiro que nós fizemos tenha sofrido maus tratos. Não tenho, quer eles tratassem de alemão e muito menos de italiano, que nós fizemos, alguns prisioneiros italianos, que havia italianos lutando ao lado dos alemães. O Mussolini, ele tentou fugir e quando chegou na fronteira em Dongo, na cidade de Dongo, na fronteira da Suíça, ele foi descoberto pelos italianos, foi morto, ele, a Clara Petacci, o Pavolini, foram trazidos para Milão, pendurados pelos pés num posto de gasolina, para execração pública. Teve uma velhinha que pegou a metralhadora, deu uma rajada de metralhadora nele. Desgraçado, foi isso que você fez com a minha família. Eu não vi prisioneiro de guerra onde eu estava. Apenas vi uma, que era Margarida Risma, que era uma italiana, que ela fazia propaganda denegrindo as Forças Armadas brasileiras pela rádio Auriverde. Ela tinha sido presa e foi mandada para o depósito especial onde eu estava. Eu a vi presa, depois foi levada para a retaguarda e foi para o Brasil. Depois no Brasil ela foi indultada. Os alemães, eles tinham verdadeira admiração pelos brasileiros. Porque o brasileiro lutava feito uma fera para prender o alemão. Quando prendia, coitado, tá com fome, pegava a ração, dava. Ah, tá com frio, tirava a jaqueta, dava. Fazia tudo, tratava o inimigo como se fosse um irmão. Tinha uma pequenininha de 4 anos, chamava-se Bruna. A Bruna aprendeu a falar alguma coisa em português, eu passava, via do front e passava por ali. Ela segurava nas minhas calças e dizia: Papola, manda botar muito. Mas ela era pequenininha e tinha uma latinha para levar comida. Eu pedi o cabo do rancho, que era um baiano, e dizia: Cantido, cuida da Bruna. Mas eu ia fazer alguma coisa. Quando eu voltava, a Bruna estava na fila outra vez. Eu perguntava: Bruna, o que é que você está fazendo aí? Ela dizia: não capisco. Eu dizia: Bruna, mas você já pegou comida? Ela dizia: não capisco. E um dia eu resolvi ver a Bruna, a casa da Bruna. Descia um morro, todo gelado, difícil, era uns 200 metros talvez. Cheguei lá, era uma casa linda, uma casa com mármore de Carrara e com esse negócio todo. A Bruna sustentava a mãe, a avó e 2 tias. A Bruna, com 4 anos, é que era o esteio da casa, que era a chefa da casa, porque ela conduzia a comida ali. A Bruna moreninha, pequenininha, com os olhos grandes, pretos. E essa foi a parte boa do Exército Brasileiro, que nós sempre tratamos, apesar de ser inimigo, nós sempre tratamos com bondade. O brasileiro tinha um coração muito grande. Principais vitórias da FEB: Massarosa, Camaiore, Monte Prano, Monte Acuto, San Quirico, Gallicano, Barga, Monte Castelo, La Serra, Castelnuovo, Soprassasso, Montese, Paravento, Zoca, Marano, Supanaro, Colecchio e Fornovo. Números que retratam a eficácia da Força Expedicionária Brasileira. Efetivo: 25.334. Prisioneiros capturados pelos brasileiros: 20.573. Mortos da FEB em ação: 457. Esta foto retrata os últimos momentos do sargento Max Wolf Jr. Dias antes, o sargento fora condecorado pelos americanos com a medalha Estrela de Bronze, por ato de heroísmo.
comandando uma patrulha do 11º Regimento de Infantaria, foi mortalmente atingido no peito por uma rajada de metralhadora. Era um bravo da FEB, querido e respeitado por oficiais e praças. Os descrentes diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que a FEB embarcar. Pois é, a cobra fumou. E o escudo do réptil com um cachimbo é hoje o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Tudo destruído ali em Livorno, mas um homem vestido com sobretudo, com um chapéu de chuva, a senhora com um casaco também, com um pouquinho de, sei lá que pele que tinha, era branco aqui. E eu não me contive, eu disse, mas porra, o que esses caras estão fazendo ali? Fui lá falar com eles. Eu disse, o que está vendo? O que vocês estão fazendo aqui nessa chuva e olhando aqui para isso? Nós não estamos olhando, nós estamos procurando o resto de comida. Aí eu dei a minha ração de chocolate para eles e uma ração de cigarro. Ah, o povo italiano, mas o brasileiro para eles era um irmão. Sempre tinha um italiano que tinha um parente em São Paulo. Era engraçado isso. Le conosce, il cugino mio, viva São Paulo. Ele achava que a gente podia conhecer o primo dele, porque morava em São Paulo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a volta foi uma das coisas mais importantes. Foi o dia que acabou a guerra, lá na Itália, foi um dia de muita emoção, mas a gente ainda não tinha chegado. Mas quando chegamos aqui, nós estávamos mais uns 20 mil pés de altura. E o Nero Moura, no céu azul absoluto, tinha uma nuvem. Mas quando nós chegamos, o Nero Moura disse assim, vamos dar uma passagem. Ninguém abaixo do edifício da noite. Aí só ele passou acima. Na nossa chegada aqui ao Brasil, foi muito emocionante. Nós fomos muito bem recebidos. Era lanchas, iates, uma alegria tremenda. As fortalezas nos salvaram, com salvas, dando boa-vinda. A Marinha, formada na Ilha das Cobras, com lenços acenando. E aquilo foi muito bonito, muito lindo. Desfilamos, desembarcamos, seguimos pela Avenida Rio Branco, onde fomos muito bem acolhidos pelo povo brasileiro. Estou me emocionando. E acho que nós, tanto da Marinha, como do Exército, como da Aeronáutica, teríamos talvez ser muito bem tratados pelo povo e pelo governo brasileiro do que nós somos. Cada dia que passava era um dia que a gente ganhava de vida. Nós chegamos a esse ponto. Esse ponto foi crucial, porque foi o final da guerra, mas nós, nessa guerra, a gente estava vendo que ela ia acabar amanhã, depois. E aí nós começamos a morrer nessas horas. E esse dia 29 de abril, eu apelei para minha santa, poxa, dá um jeito aí, minha Nossa Senhora, pô, me traz aí para casa e tal. E não sei se foi ela ou não, mas eu vim para casa. Vigia, naquela época, vigia um regime ditatorial que chegava ao fim. Lembra disso? Que era o Getúlio. E ele ficou com medo que a Força Expedicionária Militar chegasse ao Brasil e o tirasse do poder, o que de fato aconteceu. Então ele determinou de desmobilizar a Força Expedicionária ainda na Itália. De maneira que quando ela chegasse no Brasil, imediatamente cada um tomasse o seu destino. De casa. O que é que aconteceu? Que nós não recebemos por parte da população, a não ser o primeiro escalão, que foi do 1º RI, do 6º RI, aliás, que desembarcou aqui, não recebemos as homenagens que o povo brasileiro queria nos prestar. Mas tivemos, nos locais onde nós chegávamos, por fim, tivemos as homenagens que fazíamos hoje, que extrapolavam até
as mais exageradas demonstrações de patriotismo e de apreço por aqueles que foram combater na Itália. Foi uma fase que o Brasil viveu de muita dificuldade, um país que ainda tinha carências enormes, carências na área econômica, particularmente industrial, carências da própria população, porque ainda não dispunham de meios suficientes, de condições de progresso, enfim, condições sociais de melhor qualidade. E nós trazendo essas informações de volta para o nosso país e para o nosso povo, temos certeza estaremos prestando um grande serviço à nossa história e ao nosso povo. Antes da guerra, da Segunda Guerra, a Marinha já estava numa situação difícil, porque nossos navios eram navios da esquadra construída em 1910. E, na véspera da guerra, a administração naval construiu 6 navios mineiros aqui no Nacional de Marinha, que foram transformados em corvetas anti-submarino também. Então a Marinha era isso, muito pouca coisa. E até eu arriscava dizer uma coisa, a guerra foi a salvação da lavoura da Marinha, porque se a guerra não tivesse vindo, eu não sei o que ia acontecer com a Marinha. Nós íamos desaparecer. A gente sente que o navio respira, que ele tem uma presença, e ele tem às vezes sorte e às vezes azar. Mas o navio tem alma. E a gente, quando entra no navio, a gente adquire essa alma. A gente passa a não gostar do navio, mas ter paixão pelo navio. Our boat, our soul. Nosso barco, nossa alma. Todo esforço de guerra, toda mobilização realmente deu certo e a Marinha obteve sucesso na missão a que foi confiada, merecendo o nome de Sentinela dos Mares. Cada comboio que passava era uma vitória que se tinha. Só comboios internacionais, houve, sei lá, uns 40, 50 ou mais do que isso. O número de navios que nós fixamos era 3.100 e poucos. Navios nos comboios internacionais, de Trinidad, Rio de Janeiro, Trinidad. Agora, os comboios nacionais foram muitos, muitos. Se o Atlântico fosse dominado pelos submarinos alemães, as comunicações entre a Inglaterra, os Estados Unidos, o fornecimento de equipamento à Rússia não teria acontecido. Os nossos navios de guerra fundados durante a guerra foram o Vital de Oliveira, que foi torpedeado, o Camacuã, que em serviço teve um problema, um acidente e emborcou, perto da entrada de Recife, e o Bahia, que logo depois da guerra, servindo como ponte de comunicações para os aviões entre a África e o Brasil, teve uma explosão a bordo que se atribui a um acidente e a maior parte da tripulação morreu nesse acidente. Mesmo no pós-guerra, ainda existiam áreas de tensão no Atlântico. A Marinha Brasileira participou do controle das rotas dos aviões aliados no transporte de tropas, no trajeto Dakar-Natal. Coube ao cruzador Bahia ser uma das estações para auxiliar esta ponte aérea. Encontramos lá o navio que devia ser rendido, que por coincidência era o Bauru. Esse navio que hoje está aqui e que serve, que é uma das relíquias da Marinha. Foram trocadas as informações necessárias de rotina e o Bauru, então, seguiu rumo ao Rio de Janeiro. E assumimos, então, a Estação 13. Na terça-feira, tudo correndo bem, os aviões americanos passando por cima de nós. E como estávamos em cima do Equador, foi resolvido que todos aqueles que não tinham cruzado ainda a linha equatorial fossem batizados. E houve uma festa a bordo muito interessante. O dentista de bordo, Tenente Vergueiro, encarnou a pessoa do Netuno, etc. Em suma, foi o dia todo de recreação a bordo. De modo algum suspeitávamos a desgraça que nos estava reservada para as próximas 24 horas. Cerca de 9 horas, recebi um chamado telefônico que parasse o navio. E perguntei ao passadiço o que motivava aquela alteração na rotina. E, não, estamos lançando um alvo
porque vai ser feito um exercício de metralhadoras. O navio estava equipado com 7 metralhadoras de 20 milímetros antiaéreas, da marca Oerlikon, metralhadoras muito perigosas e que realmente foi a causa, vamos dizer assim, da perda do navio. A metralhadora da polpa, a número 7, ela estava colocada muito próximo das cargas de profundidade. Eram tambores de aço com 150 quilos de trotil cada uma, ou seja, 4,5 toneladas de trotil. É possível que a metralhadora, no curso do preparo, ela estava sendo preparada para participar do exercício, tenha havido alguma manobra infeliz e ela começou a atirar descontroladamente. Eu cheguei a ouvir 4 disparos e já o 5º disparo foi uma explosão. Explosão muito violenta, sacudiu o navio todo. Ora, o quadro em volta era dantesco. Havia vítimas de toda maneira que pode ser imaginada, compreende? Eu caminhei para o castelo de proa e pude ver o comandante Garcia Dávila, com o braço ensanguentado e sendo carregado. Ele era de compleição física muito magro, e o sargento Mosquito, eu dou o apelido porque não me lembro o nome, era o de educação física, carregando o comandante no colo, trazendo para ré, e nessa ocasião ouviram o comandante: sargento, deixe-me aqui porque eu sou um homem perdido, trate de se salvar. Das 20 balsas, conseguimos colocar 17 balsas. O navio foi enterrando a popa, chegou a um momento que ficou a 45 graus, depois ainda torceu um pouco e aí foi na vertical. Está sepultado lá a 4.000 metros de profundidade. Começamos então, os náufragos todos nas balsas, a procurar uma acomodação um pouco mais racional, etc. A lotação era para 12 homens, mas havia balsas com 17, com 18. Na minha, por exemplo, era o caso, eram 17. E ficamos realmente, a balsa sobrecarregada, como estava, nós ficávamos com água pela cintura. Nas primeiras horas, havia um ambiente de muito otimismo e passavam uma média de 10, 20 aviões, etc. Durante o dia nós os avistávamos. Existia aquela confiança, vamos dizer assim, que esses aviões, ao chegarem a Recife, Natal, que naturalmente um breve relatório de voo, etc., anotassem a falta da estação. Número 13. Expectativa que realmente não aconteceu. A esperança de salvamento vai desaparecendo à medida que os náufragos ouviam as aeronaves passando muito alto por aquela rota. Nenhum sinal de que os pilotos tinham percebido a falta da estação 13. Me lembro, inclusive, de uma noite, um avião que diminuiu a altura de voo, etc., a ponto de nós vermos o escapamento dos motores, etc., o que acendeu em nós uma esperança, um pouco mais de alguém está notando a nossa falta, né? Mas aí começa a tragédia. Nós tínhamos uma pequena barricazinha, uma quartola, com uns 10 litros de água, mas com a explosão, essas quartolas foram destruídas, eram muito frágeis e a água salgada contaminou a água doce, que era o elemento mais vital para nós. E tínhamos também uma caixa com medicamentos e a famosa bolacha naval. Nós tínhamos uma condição favorável, que ali é a corrente equatorial. A corrente equatorial ali tem temperaturas da ordem de 27, 28 graus. E mar tranquilo. A sede prolongada desperta na vítima alucinações, a princípio brandas. Nessas situações, o homem é capaz de qualquer atitude, vamos dizer assim. Durante o dia, os companheiros que se encontravam nessa situação, nós procurávamos trazê-los à realidade, etc. Mas durante a noite,
isso era muito difícil. Quando começava a clarear o dia, notávamos a falta de 2, de 3 companheiros que, por força da fantasia, que as alucinações os acometia, saíam nadando, etc. E ainda me lembro de um: seu tenente, eu vou pegar aquele ônibus ali que leva para minha casa. E, com o correr dos dias, isto foi se agravando. No domingo, dia 8 de julho, o estado dos náufragos era desesperador. Dos 17 companheiros que formavam a tripulação da minha balsa, éramos 4 apenas. Éramos eu, um sargento e 2 marinheiros. Eu tinha aproximadamente umas 6 horas de vida. O navio era uma guarnição numerosa, era um navio velho, navio da Primeira Guerra Mundial, navio a carvão, lento, etc. Mas, para nós, representou realmente uma coisa, desculpem a expressão, caída do céu. Raymond Hyams era um garoto de 17 anos de idade e que embarcou nesse navio porque depois da guerra havia uma carência muito grande na Inglaterra e ele precisava naturalmente de ganhar alguma coisa e conseguiu então um embarque nesse navio como 3º ajudante de cozinha. E é a este homem que eu devo a minha vida. O rei, como ele é tratado na intimidade, estava sentado, ele disse que eram 7 horas da manhã. E ele sentou-se na porta da cozinha e começou a descascar as batatas. Mas uma coisa que despertou a atenção dele foi um piado muito estranho, que dizia assim: cucudulo, cucudulo. E largou a faina, a tarefa que ele estava desempenhando, e chegou até, porque ele não via o mar devido à borda do navio, e avistou uma balsa. Avistou uma balsa já do través para ré. E correu, foi dado um alarme a bordo. Quando clareou o dia, apareceu milagrosamente um navio, a silhueta de um navio, um cargueiro, e o navio com um zigue-zague, com uma trajetória muito irregular. O zigue-zague que o navio fazia, o navio tinha avistado balsas e avistava uma balsa, que as balsas estavam dispersas, e o navio ia de uma em uma recolhendo sobreviventes. Quando passou um pouco de meio-dia, o navio se aproximou de nós. Até hoje, não sei como, eu ganhei forças, subi a escada. O bordo livre do navio, quer dizer, a distância do convés até a água, era aproximadamente de uns 3 metros. Consegui, então, subir, fui logo amparado por marinheiros. Aí que eu comecei a ouvir, etc. O ambiente era de língua inglesa. A certa altura, passa um marinheiro e me dá um copo com um líquido parecendo água. Bebi sofregamente aquilo, mas o paladar estava de tal maneira amortecido, que eu não notei. Aquilo era rum, que eles estavam, aliás, uma prática muito corrente nas marinhas de países frios, né? É despertar um pouco as energias com o rum. E eu tomei aquilo, mas as sensações que aquilo começou a provocar em mim foram imediatas. Um calor violento, uma sensação de... não sei, é indescritível. O que vocês nos deram? O que ele é? Água? Não, é rum. Eu digo, e vocês deram para os outros companheiros todos isso? Ah, demos sim, tudo mais. Eu digo, olha, me traga fresh water, me traga água doce, mas traz um balde. Encurtando a história, dos que eles salvaram, não sei se foi devido ao rum ou não, mas 5 faleceram a bordo. Ele conseguiu recolher 33 sobreviventes, dos quais 5 faleceram. Não posso culpar que fosse o rum, mas eu acho que o rum deve ter sido, como se diz, o tiro de misericórdia, compreende? Na melhor das intenções, né? Na melhor das intenções. Bem, esses 5 que faleceram
nesse dia 8 de julho, domingo, eles estavam precisando, naturalmente, fazer uma anotação oficial. E eu fui fazer o reconhecimento. Eles estavam já embrulhados numa cobertura de lona, com um peso de ferro nos pés, etc., e somente o rosto aparecendo. Eu identifiquei os 5, e depois o navio parado, etc., uma cerimônia muito bonita e muito tocante. Aquelas... Não, eu posso prosseguir. Aquelas orações rezadas pelo comandante, etc., e de um em um os corpos sepultados no mar. Ficamos então 28 sobreviventes. E aí eu me esforcei para saber do comandante quantas balsas tinham sido recolhidas. Ele disse 7, a sua foi a última. Eu digo, mas são 17 balsas, tem 10 balsas ainda no mar. Essas 10 balsas que ficaram no mar deviam ter uma média de 3, 4, vamos admitir que uma média de 4 sobreviventes, seriam 40. Desses 40 foram salvos apenas 8 nos dias subsequentes. Aqui no nosso mar territorial, nós perdemos 1.429 vidas. Né? Também, em contrapartida, aqui estão sepultados 11 submarinos alemães. Karl Donitz, o comandante em chefe da Força Naval Alemã, foi julgado pelo Tribunal de Nuremberg após a guerra. Acusado de promover uma guerra agressiva ao ordenar que seus comandantes de submarinos não resgatassem os sobreviventes dos navios atacados, foi sentenciado a 10 anos de prisão em Berlim Ocidental por crimes contra a paz. Ainda existem historiadores e ainda existe algum debate que eu penso desfocado sobre se valeu a pena ou não a participação brasileira na guerra. Na verdade, o Brasil não escolheu participar na guerra. O Brasil foi atacado por uma força-tarefa de submarinos alemães com ordens diretas de Hitler. Os documentos acabaram de ser publicados contra a opinião do Comando Naval Alemão. Esses ataques foram provocados e se tinha que defender o país e as vidas e o comércio brasileiro nesse sentido. Mas o maior esforço de guerra do Brasil foi a Batalha do Atlântico. É interessante como, inclusive, essa expressão, a Batalha do Atlântico, sequer aparece nos manuais escolares. O Brasil participou ativamente da Batalha do Atlântico, que foi, na opinião de Churchill, a principal batalha da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso são outras verdades sobre um período dramático sobre a história do Brasil e do mundo. Outras verdades vão aparecer, porque a história não para. A história deve ser contada sempre e melhor para se fazer jus à memória daqueles que lutaram contra o nazifascismo, uma sombra terrível sobre o planeta. A história deve ser contada para honrar os nomes daqueles que tombaram na guerra e não fugiram à luta. Esse país é nosso. É dos brasileiros e daqueles que amam o Brasil. Nós somos um país livre, um país bonito, com um clima maravilhoso, com um povo, como dizer, um povo meio desordeiro, mas muito bom, que pode levar, muito inteligente. A inteligência do povo brasileiro é muito grande, mas vamos dirigir essa inteligência para o bem, para o progresso. Procurem levar para cima o nome do Brasil, que a bandeira brasileira, que jamais foi maculada, que foi vitoriosa na Guerra do Paraguai, que foi vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, jamais seja maculada.